Pai nosso que está no céu, mais uma vez nós queremos te pedir a tua direção, a direção do teu Santo Espírito, para que possa estar abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para ouvir a tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Eu não me sinto, Deus, capacitado para falar ao teu povo, mas me coloco diante do Senhor como instrumento, para que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade. E que ao sair daqui todos possamos sair edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem se levantou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e região circunvizinha. Os irmãos podem assentar. É um texto já conhecido, que tem como tema a viúva de Naim. Jesus ele sai da cidade chamada cidade de Cafarnaum, onde ele realizou um milagre, curando o servo de um centurião. E ele sai em direção a esta cidade chamada Naim. E ele caminha por volta de uns 32 quilômetros. E o texto fala que ia junto com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Acompanhava Jesus uma multidão alegre, vibrante, por ver os milagres que Jesus estava realizando. Acompanhava Jesus uma multidão alegre, glorificando a Deus por tudo que estava vendo. Eles tinham como referencial Jesus Cristo, que caminhava ensinando, falando do reino de Deus, trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. Mas o texto fala que quando Jesus se aproxima desta cidade de Naim, quando ele se aproxima da porta da cidade, ele encontra uma outra multidão. E essa multidão, diferente da multidão que seguia Jesus alegre, era uma multidão que estava em pranto. Uma multidão que tinha como referencial uma mulher que estava caminhando para o cemitério para enterrar o seu único filho. Uma mulher que caminhava para enterrar o seu único filho. Essa mulher já trazia em sua experiência de vida morte, depois de ter enterrado o seu marido. Agora é o seu filho. E ao sepultar o seu filho, ela também está sepultando a sua alegria. Porque aquele filho representava para ela a sua segurança, talvez o seu recurso, sua fonte de recurso. Junto desta mulher, essa multidão chorava com ela. Multidão de parentes e amigos que acompanhavam. Para essa mulher, o amanhã é incerto, porque quem a sustentará? Junto do seu filho, ela está enterrando os seus planos, seus projetos. Em que multidão você está? Talvez você possa estar do lado da multidão que segue a Jesus.
está vendo Jesus realizar milagres nos seus relacionamentos, na sua família, está glorificando a Deus. Mas pode ser que você esteja nessa multidão, está seguindo essa mulher, sem esperança. Eu não sei qual multidão que você está. Nosso país vive hoje uma das maiores crises políticas. Nós temos visto. Inclusive, hoje, está acontecendo várias manifestações por causa disso. E nem os mais otimistas vê com bons olhos o nosso futuro. No final do ano passado, nós depositamos nas urnas a esperança de ver o nosso país melhor. Nós depositamos, elegemos homens e mulheres que nos prometeram a lutar por um país melhor. Homens e mulheres que nos prometeram a defender os nossos interesses, a lutar pelos interesses dos mais necessitados, a defender a causa dos mais necessitados, de lutar por um país mais justo. Mas o que nós temos visto, que nós temos presenciado através dos noticiários, através da mídia, é exatamente o contrário. Pessoas que estão defendendo apenas os seus próprios interesses. Pessoas que têm roubado o dinheiro para comprar merendas das escolas. Pessoas que têm roubado dos nossos filhos a oportunidade de ter uma educação melhor. Pessoas que têm roubado o dinheiro de investir na segurança. Pessoas que têm roubado dos brasileiros a oportunidade de ter uma melhor assistência médica. Enfim, têm roubado de nós a esperança de ver um país melhor. Pessoas que foram eleitas para administrar os recursos dos impostos caríssimos que pagamos. Ao contrário disso, está roubando, tirando de nós. Diante deste cenário, há uma interrogação em nosso coração. Como será o futuro do nosso país? Um grande poeta que eu considero um grande compositor do nosso meio evangélico, chamado João Alexandre, ele escreveu uma música já um tempo atrás, que eu gostaria de ler para os irmãos, que fala sobre isso, que diz assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e no morro. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homem com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volte os seus olhos para Deus, justo juiz. Esta é a nossa expressão, é a nossa canção. E às vezes, diante deste cenário triste, lamentável, que nós temos vivido, bate um sentimento de abandono. Diante disso, nós vemos muitas vezes nossos projetos sendo enterrados. Vemos os nossos planos sendo frustrados. A nossa esperança, já não existe mais esperança.
E muitas vezes, talvez exista aqui em nosso meio pessoas que se sentem assim. Às vezes olha para ver os seus relacionamentos sendo destruídos. Muitas vezes vendo os seus filhos sendo destruídos pelas drogas, sendo envolvidos por más companhia. E olhando para tudo isso, não vê esperança, não vê solução. Em quem confiar? Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, que existe um Deus que se compadece dos seus servos. Existe um Deus que se compadece do seu povo. No versículo 13 do texto que nós lemos, diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chora. Existe um Deus que se compadece do nosso sofrimento. Existe um Deus que se compadece das suas necessidades. Existe um Deus que se importa com você. E o texto fala que Jesus, ele não apenas se compadeceu, mas ele agiu. Ele parou aquele enterro, tocou no caixão e ordenou para aquele jovem se levantar. E ele ressuscitou aquele jovem. O texto fala que ele ressuscita aquele jovem e devolve para sua mãe. Quando ele faz isso, ele não apenas devolve e ressuscita aquele jovem e dá para sua mãe, mas ele também devolve a esperança daquela mulher, daquela viúva. Ele devolve também a alegria. Ele devolve também a esperança de um amanhã melhor. Jesus Cristo pode fazer isso nesta noite na sua vida. Ele pode devolver a você a esperança. Jesus Cristo, ele pode trazer de volta a sua esperança. A esperança de ver os seus sonhos sendo realizados. A esperança de ver os seus relacionamentos sendo restaurados. Jesus Cristo, ele pode trazer de volta a esperança de um futuro melhor. O encontro com Jesus Cristo pode trazer de volta a nós a esperança de um novo amanhecer. E o convite que eu quero fazer para você nesta noite, o convite desta mensagem é para você segui-lo como discípulo. O texto fala, no versículo 11, parte B, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. O convite que eu quero fazer para você, não é apenas para você mudar de multidão, mas é para você segui-lo como discípulo. Há uma grande diferença em seguir Jesus no meio da multidão e seguir Jesus como discípulo. A multidão, ela não tem compromisso. Muitos estão no meio da multidão, glorificando a Deus, exaltando a Deus pelos seus atos, mas não tem compromisso com Deus. A multidão muitas vezes querem apenas ver milagres, mas não obedece a sua palavra. A multidão muitas vezes está seguindo a Jesus, mas à distância. Quantas pessoas estão aqui domingo após domingo, vão de igreja em igreja, glorificam, louvam, mas não seguem como discípulo. Porque seguir como discípulo é seguir com responsabilidade, porque os discípulos, eles têm um compromisso. Os discípulos são os que nasceram de novo, nasceram do Espírito, e que se tornaram nova criatura. Os discípulos
são que têm a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Jesus, quando ele termina o seu ministério, no final do seu ministério aqui, em Mateus capítulo 28, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele diz assim: então Jesus aproximou-se dele e disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar a tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Os discípulos são os que participam da obra, são aqueles que ouvem do Senhor, que aprendem de Jesus, mas também têm a responsabilidade de ensinar. São aquelas pessoas que têm a responsabilidade de ensinar a multidão a respeito de Jesus. São aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a respeito do reino de Deus. Aquele que está envolvido e também se envolve neste ministério de pregar a palavra. Os discípulos são os que seguem a Jesus, participando, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, o que Deus mais deseja para você, o que Deus deseja, o projeto de Deus, o que Deus quer ver em você, é que através do Espírito Santo, você a cada dia mais se pareça com Jesus. Não da sua maneira de se vestir, mas na sua maneira de agir, na sua maneira de amar as pessoas, na maneira de lidar com as pessoas, na maneira de tocar as pessoas, na maneira de abraçar as pessoas, ao se compadecer das pessoas. O que Deus quer ver você cada dia mais parecido com seu filho. Que as pessoas, ao olhar para você, ela possa estar vendo Jesus. Que você possa estar tão envolvido com Jesus Cristo, que as pessoas possam te confundir com Jesus. Que ao ouvir você falar, possa estar ouvindo Jesus falar. Esse é o desejo de Deus para você nesta noite. Esse é o convite que Deus quer fazer para você nesta noite. Você talvez que tenha andado no meio da multidão, mas sem nenhum envolvimento com a palavra, sem nenhum envolvimento com o reino de Deus. Deus quer que você se torne um discípulo. Mesmo você que talvez esteja frequentando, já é um crente, o desejo de Deus é que você cada dia mais, através do Espírito Santo, se pareça com Cristo. E os discípulos de Jesus, eles têm a promessa do próprio Jesus que diz: eu estarei sempre com você, até o fim dos tempos. Não importa a circunstância. Muitas vezes a circunstância não vai mudar. Mas com Jesus você vai enfrentar, vai encarar as circunstâncias de uma forma diferente. Porque a promessa de Deus: estarei com você até o fim. É a mensagem que Deus tem para você nesta noite. Amém?